Eu acredito que o amor que eu tenho pelo meio rural, ele se deve à minha criação, né? A gente nasceu, foi criada na fazenda. Não querendo dizer, mas é um lugar lindo pra caramba. Tem um nascer do sol e um pôr do sol assim incrível. Ensinar as crianças desde cedo, né, a tirar o leite da vaca, a participar da vida no campo, na mangueira com o gado, a visitar as lavouras. As crianças estão sempre lá interagindo no meio, né? E uma das coisas assim que eu lembro também, quando dava essas secas, assim, o pessoal fazia a procissão até o rio, levava a santinha, né, que hoje a gente até não faz mais, né, essa coisa de pedir para rezar, orar, ter fé, né, que a chuva venha, né. O meu pai sempre dizia, sejam mulheres independentes, cuidam do negócio de vocês, não dependam de ninguém. O meu amor pela terra, pelos animais, surgiu na infância, quando eu era criança, ainda antes de entrar para a parte escolar. O meu avô e a minha avó paterna, eles tinham colônias de terra lá no interior de Chapada, e nós íamos muito lá, e essa propriedade era na beira do Rio da Várzea. A gente buscava os alimentos, né, que eram produzidos no interior, não era que a gente ia comprar fruta, verdura no supermercado, a carne vinha de lá. Eu tenho certeza que o amor veio dessa vivência, e eu sempre tive certeza do que eu queria. E hoje eu sou extremamente realizada e feliz. Eu amo o que eu faço. É o trabalho, é dali que vem o nosso sustento, é dali que vem a nossa renda da nossa família. Mas é um prazer para mim. Eu faço aquilo com todo amor e com toda a dedicação. Eu fui mãe muito cedo, fui mãe aos 16 anos, eu fiquei aqui com meus pais, eles me apoiando sempre. Claro, já veio daquela geração do meu avô, trabalhando na agricultura, e que herdamos essa propriedade que eu amo de coração. Não querendo dizer, mas é um lugar lindo pra caramba, tem um nascer do sol e um pôr do sol assim incrível, sabe? E o meu pai adorava o que fazia e sempre assim com aquela visão de crescer, de melhorar, de produzir mais. Só que não foi programado a minha sucessão, né? Então foi assim, da noite para o dia. Meu pai já não podia mais estar onde que ele estava, assumir o que ele fazia. Nossa, no começo assim foi extremamente difícil e fui muito desacreditada assim. Mas eu digo que todos esses problemas, todas essas pessoas que às vezes não acreditaram, me fizeram buscar mais, aprender mais, que eu consegui estar aqui hoje, né, e ter o nosso negócio que a gente tem. Todo mundo que vai lá na propriedade, na fazenda, nossa, eles ficam um pouco bom trabalhar aqui, tá no meio dessas árvores, dessa natureza, desse jardim e tal. Só que quando a gente fala, vocês imaginam que aqui não era nada assim, era um campo aberto. Meu pai, juntamente com a minha mãe, né, que plantaram. E aí todo mundo, às vezes ninguém acredita, não é de acreditar, né? Olha só como tudo isso cresceu, né, e evoluiu. Eu comecei a ir para a lavoura com o meu pai, ele arrancava as plantas daninhas e me mostrava, né? Essa é a fulana, essa aqui é a outra e tal. Então eu fui aprendendo a reconhecer as plantas daninhas já desde pequena, né? Uma das vezes, até que eu fui lá arrancar, que nem era uma planta daninha que estava na lavoura, mas lá no jardim, uma urtiga, né? Acho que desde aquele momento, eu era bem pequena, uma criança, né? Que eu arranquei aquela urtiga e que me deu aquela queimação, eu nunca mais esqueci, né? Como que ela era, para não chegar mais perto e tal. Tinha a aviação férrea, então contam que tinha depósito de 23 madeireiras, então o trem vinha, passava em Erechim, né, com
levava, trazia madeira. E aqui era uma cidade bem desenvolvida até na época, né? Porque ela tinha hotel, tinha loja, tudo tinha aqui, né? E aí, quando acabou o ciclo da madeira, iniciou-se o ciclo da soja, então a cidade foi diminuindo, as pessoas foram saindo daqui, as famílias, né? E o nosso pai e a nossa mãe ficaram, foi uma das famílias, assim, das primeiras que continuam aqui, né? Continuaram e ajudaram a desenvolver aqui o município, né? Meu pai teve a oportunidade de vir para cá, né? Para Coxilha, em 1955, 56. E no início, então, eles desenvolveram gado, suíno e trigo. E sempre que eles falavam para nós que eles estavam trabalhando, estavam fazendo, economizando, que no futuro isso a gente entraria, né, trabalhando na gestão, e isso realmente foi ficando na nossa memória, né? Eu acho que foi isso, assim, eles sempre falando para a gente gostar, se dedicar, cuidar, ajudar a economizar, que isso um dia seria nosso. Eu acho que foi o incentivo mesmo, assim, deles, né? E o amor que eles têm pelo negócio, né? Sempre tivemos uma ligação forte com o campo e com a natureza, né? Desde pequenos a gente foi criado na estância, alimentando os guachos, os cordeirinhos, os terneiros. Aprendemos super cedo a andar a cavalo, a dirigir trator. E o pai sempre nos estimulou, assim, eu digo nós, porque somos eu e mais 2 irmãs, né? Eu sou a irmã mais nova. E ele sempre incentivou a gente a fazer parte das atividades do campo, né? Depois, quando a gente começou a estudar, final de semana a gente ia para fora, e não era ir para fora para descansar, era sempre, acordava cedo para ir para mangueira, para dosar o gado, para recorrer à lavoura de arroz, na época ele plantava arroz também. E o meu pai sempre foi de nos puxar um monte, assim, ele nunca deu nada de mão beijada. Ele falou, não, tá super preparado na teoria, tu tem bastante conhecimento sobre as lavouras, né? Mas vamos começar com uma lavoura pequena, tu vai me pagar arrendamento. Ele sempre me tratou assim como terceira. Aí eu comecei a plantar soja lá, uma área pequena de 50 hectares, pagando arrendamento para ele, aí foi indo bem durante os anos, né? A gente foi aumentando a área. Quando o pai faleceu, em 2016, a gente assumiu a propriedade, né? E começamos a trabalhar todas juntas, né? Eu e as minhas 2 irmãs e a minha mãe. Então a gente ia então era todo um ritual, assim, a gente se arrumava, ia para a missa, da missa ia para o almoço, daí toda a família reunida almoçava, aquele churrasco, comia sobremesa, e depois vinha a música, e era uma diversão, né? E o bailinho daí ia no salão da igreja, né? A cidade em que eu nasci, que é a Chapada, que eu sou natural de lá, tem a tradição da festa alemã, né? Que é o Chapada Fest. Então é uma semana de festa, né? São 2 fins de semana, é servido as comidas típicas alemãs, a cuca, a linguiça, o chopp, né? E as danças, as músicas, né? Que caracterizam a etnia alemã. Às vezes passa o ano e como que a família do meu pai e da minha mãe ainda são aquelas famílias mais grandes, né? A gente não consegue visitar e ver todo mundo, não tem chance, né? Então, a gente reúne todo mundo e faz uma confraternização. Tem as tradições de família. Minha mãe até hoje vai para a estância e faz doce no tacho, ela fica 3 a 4 horas mexendo doce ali. Antigamente, ainda quando matavam um porco, aproveitavam tudo do porco, né? Faziam linguiça, faziam queijo de porco, mas os assados de domingo são tradicionais, né? Sempre na família, reunião familiar com assado. Eles iam carnear o porco, daí eles matavam, né? E daí o porco gritava e eu não gostava. Daí eu me escondia, assim, tapava o ouvido para não escutar essa coisa. Mas depois eu gostava muito de ir lá buscar
a massa, fazer uma fritadinha da massa do salame. Aquele churrasco no mato, com aquela churrasqueira muitas vezes de lata, muitas vezes feita de tijolos, improvisada, com uma lona para atacar o vento, para o fogo não apagar. Veja as nossas crianças, às vezes, eles também improvisam, vão lá para a beira da sanga, fazem o churrasquinho, né? E parece que eu estou vivendo lá na época que a gente fazia. Então, assim, são coisas que a gente vê e que para nós era e continua sendo nossos pratos preferidos. Eu acho assim que a gente que vive no campo, a gente tem muito benefício de morar lá. Porque a gente colhe o nosso feijão e umas hortaliças que a gente come são de lá, a gente planta, a gente escolhe o que a gente vai plantar, o que a gente vai comer. E isso acaba refletindo, né, na gente. Então, eu acho que é um conjunto de fatores, né, que viver ali no meio rural, ele beneficia a gente. A saúde dos meus pais é em função, assim, da alimentação mesmo, né? Da horta, né? Porque ela tem toda a salada, né? O pomar tem as frutas, o leite, o queijo. Então, realmente eu acredito, assim, eu vejo que a minha geração ainda usa muito essa coisa das ervas medicinais, né? A mãe fazia a gente tomar, né? O bálsamo alemão, que curava tudo, né? Eu acho que até funcionou, né? A mãe faz os xarope, né? Com mel, com guaco, com limão. E nós também tomávamos muito chazinho à noite, chazinho de laranja com mel, né? Folha de guaco. Então, eu acho que isso são coisas... E eu sou uma pessoa que gosto muito de chá. Eu acho que, né, que colher na horta, colher no quintal e preparar, né? Eu acho que isso faz parte, o chazinho de cidreira, né? Então, tudo isso veio. A gente tomava um mate doce, que era feito com cidreira, né? O açúcar queimado, né? Então, eu acho que tudo isso veio. E a gente ainda traz algumas coisas, né? Eu sou bem adepta a essa parte de chá, acho que faz muito bem pra gente recordar. E é saboroso, tem aromas, né? Toda noite, por mais que seja só um pouquinho assim, a gente reúne, para um pouquinho e faz uma oração. Isso veio do meu avô e da minha avó, aí passou pelo meu pai, minha mãe, e eles estão passando para a gente. Minha filha foi na catequese, muitos colegas dela tiveram dificuldades enormes para várias orações, né? E minha filha não precisou nem estudar. E como que tem meu filho pequenininho aí, de 5 anos, ele já sabe várias orações, né? Às vezes ele à noite quer tomar a frente da oração e ele fala do jeito dele, é super bacana. Sabe que a gente tem também lá na fazenda uma capelinha itinerante da época do meu avô, aquelas pequenas capelinhas. E ela tem a imagem de Nossa Senhora e ela fica percorrendo todas as famílias que residem lá. Eu, inclusive, fui anjinho, vestia de branco, colocava as asinhas. Inclusive, assim, o salão da igreja, a igreja foram o meu pai e meu tio e algumas pessoas aqui que ajudaram a construir, né? E uma das coisas, assim, que eu lembro também, quando dava essas secas, assim, o pessoal fazia a procissão até o rio, levava a santinha, né? Que hoje a gente até não faz mais, né? Essa coisa de pedir para rezar, orar, ter fé, né? Que a chuva venha, né? Em relação à fé, eu até hoje vejo que a minha mãe, ela tem a santinha, ela acende a velinha quando uma neta tem uma prova, quando não chove para chover, quando os filhos estão preocupados com os negócios. Então, ela sempre está com essa velinha pedindo proteção e agradecendo. Eu aqui na minha casa também tenho uma santinha que mantém o máximo possível a velinha acesa. Lá na nossa propriedade também tem a capelinha com a santinha, né? E é interessante que a gente tem perto da propriedade ali um cemitério, né? Onde toda a família do pai foi
enterrada lá, inclusive o pai, cemitério que a gente vai bastante, assim, rezar e orar por eles, mas é um cemitério no meio do campo, assim, né? No meio do nada. Eu acho que é bem possível, assim, ó, a gente desenvolver o nosso negócio, a gente crescer e eu acredito, assim, que a gente possa ter respeito, né, com o ancestral, né, e respeitar as pessoas que nos ajudam, assim, né, a crescer. Eu acredito que o amor que eu tenho pelo meio rural, ele se deve à minha criação, né? E espero que todo esse legado que, vamos dizer assim, o meu avô passou para o meu pai passou para mim e para o meu irmão, que eu consiga passar para minha filha, que hoje já tem 9 anos, mas que ela veja, de repente, que essa paixão que a gente tem pelo campo, ela também tenha, e que se vá por mais gerações. A minha mãe, quando ela se casou, ela veio de uma família muito humilde, que tinha 9 filhos, então todos trabalhavam. Ela era professora na época, naquelas escolinhas da beira da estrada. E uma das escolinhas dessa era próxima à propriedade que nós cultivamos hoje. Ela sente um orgulho de ver que as filhas foram à luta, né? E ela até agora, com 75 anos, me colocou: ah, eu até senti que o teu pai um dia me disse que uma coisa que ele se arrependeu foi de eu não ter seguido a estudar, me dedicar também profissionalmente para a nossa propriedade, para o nosso negócio. O meu pai sempre dizia: sejam mulheres independentes, cuidam do negócio de vocês, não dependam de ninguém. Ensinar as crianças desde cedo, né, a tirar leite da vaca, a participar da lida no campo, na mangueira com o gado, a visitar as lavouras. As crianças estão sempre lá interagindo no meio, né? Comendo uma carne gorda desde cedo, olhando preparar o fogo, essas culturas que a gente tem, que a gente passa de geração para geração. Estava nos meus sonhos ter uma empresa familiar, porque por mais que tu tenha desafios, é a família, né? Parece que é mais aconchegante, parece que tem um amor, uma ligação maior. A gente podia ter, sei lá, finalizado o negócio do pai, porque o pai era o pilar, era ele que gerenciava todo o nosso negócio, né? Só que precisou desse problema para a gente formar toda uma trajetória, formar todo um negócio que hoje é muito maior do que aquela época. Se a gente acredita, se a gente corre atrás, Deus coloca as pessoas certas para fazer acontecer.